Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Bárbara Clara, eu sou acadêmica de Engenharia de Alimentos da UFMG, no ICA, no Instituto de Ciências Agrárias, campus de Montes Claros, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a NGG, que são as Normas Gerais de Graduação. De início, acho importante dizer, então, o que é, de fato, as normas gerais de graduação. Esse documento, né, essas normas, elas buscam regulamentar e fornecer diretrizes na universidade para questões relacionadas ao regime didático-científico dos cursos de graduação. Então, elas vêm buscando fazer a regulamentação, por exemplo, para a estrutura curricular e gestão dos cursos, matrícula e trancamento, ingresso e desligamento da universidade, desempenho acadêmico e várias outras coisas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre todas elas. E eu gostaria de deixar claro ainda que tem todas as informações que eu vou passar aqui, todos os artigos, eles estão disponíveis no site da Prograde, então você também pode ir lá e ficar um pouquinho mais por dentro sobre cada uma dessas normas. Uma das coisas que nós vamos mais ouvir durante toda a graduação na UFMG é o NSG. Então, o que vem a ser? É uma sigla, né, que remete à Nota Semestral Global. Ela vai ditar, então, como você foi, qual foi o seu aproveitamento durante todo o semestre. Ela é calculada como uma média de notas que você tirou durante todo o período, ponderada pelo número de créditos da matéria, né, das disciplinas que você pegou na matrícula. A gente vai falar um pouco mais sobre os créditos, mas esse NSG ele é utilizado então numa escala de 0 a 100, nós vamos explicar também essa escala, e ele veio para substituir o RSG, que antigamente tinha uma escala de 0 a 5 e era denominado Rendimento Semestral Global. Só para concluir, então, o assunto do NSG, todas essas informações que eu estou passando, elas podem ser encontradas no artigo 100 do site da Prograde, onde tem as normas gerais da graduação, e lá diz que o NSG, então, será expresso com um número de precisão de 2 casas decimais e é correspondente, de fato, à média que você conseguiu naquele determinado período. Uma média feita entre as notas obtidas nas matérias, juntamente, né, ponderada com os créditos de cada uma das disciplinas. Para calcular, então, o NSG, a gente precisa saber o que é o crédito da atividade, ou seja, da disciplina que você optou pegar naquele semestre. Porque o NSG, como eu falei, é uma média ponderada, uma média das notas ponderada com o crédito. O que vem a ser, então, o crédito da disciplina? É a carga horária total daquela matéria dividida por 15. Por exemplo, se você optou por pegar uma matéria de 45 horas, se a gente dividir ela por 15, nós vamos obter o número 3, que vai ser o valor de créditos daquela matéria. Então, para calcular o NSG, utilizando como exemplo duas matérias de 45, a gente pega a sua nota semestral, né, sua nota do período de cada uma daquelas matérias, multiplica pelos seus créditos respectivos e divide pela soma dos créditos. E aí a gente vai encontrar, então, o NSG, sua nota semestral global, a fim de saber o rendimento semestral que você teve naquele período. Outro ponto legal a se destacar está lá no artigo 10 das normas gerais, que é a dispensa de atividades. Então, segundo o artigo 10, as atividades curriculares acadêmicas podem ser dispensadas mediante uma apresentação de aproveitamento de estudos ou uma comprovação de conhecimento. Por exemplo, se você veio para a UFMG de transferência, né, já cursou alguns períodos em outra faculdade, chegando aqui, há essa possibilidade de dispensar todas as matérias que você fez nessa outra faculdade, que se encaixem dentro das cargas horárias da UFMG e que você comprove com os documentos necessários.
Já no artigo 11 das normas gerais, nós temos um parágrafo falando sobre a assiduidade. Então, lá vem ressaltar para a gente que é necessário o mínimo de 75% de presença na programação das atividades acadêmicas curriculares, sendo vedado o abono de faltas. Por exemplo, se por algum imprevisto você precisar faltar e acabar ultrapassando os 25%, esse abono, por exemplo, se você tiver um atestado ou algo parecido, não será abonada a falta. Agora, se houve alguma atividade avaliativa no dia, prova ou relatório, por exemplo, aí vai ser necessário que apresente ao colegiado essa comprovação, né, do imprevisto, no exemplo que eu dei seria o atestado, e isso o colegiado vai julgar para ver a possibilidade de uma segunda chamada, em caso de prova, por exemplo. Mas não será abonada a falta. Então, para ser aprovado nenhuma disciplina, você necessariamente precisa obter no mínimo 75% de presença. A avaliação de desempenho, que está prevista no artigo 12 das normas gerais, ela vem falar sobre o conceito de cada uma das matérias. Ou seja, se em uma matéria você ficar com a pontuação entre 90 a 100 e tiver assiduidade maior do que 75%, seu conceito será A e você será aprovado na matéria. E assim por diante. 80 a 89, seu conceito será B, e se tiver com uma assiduidade acima de 75%, será aprovado. 70 a 79 pontos ficará com conceito C, 60 a 69 pontos ficará com conceito D. Até o 60, né, até o conceito D, que estão em verde, será aprovado nessa matéria se houver assiduidade. Abaixo disso, ou seja, de 40 a 59 pontos, ficará com conceito E, independente da assiduidade, e não será reprovado nessa matéria, e menor do que 40 ou com uma assiduidade muito grande, ficará com o conceito F. Essa é a avaliação, então, de desempenho que está prevista no parágrafo do artigo 12. Para quem fica com o conceito E, que a gente já viu que está entre uma pontuação de 40 a 59 pontos, é possível a realização de um exame especial, que normalmente é feito no final do semestre, né, já depois das pontuações lançadas, e ele é utilizado para elevar essa nota e uma última chance para que o aluno consiga não ser reprovado naquela matéria. É importante ressaltar também que é necessário a assiduidade suficiente, porque se for menor do que 75% de assiduidade, infelizmente o acadêmico ele não terá direito ao exame especial. Então, como funciona esse exame especial? Ele é uma prova, né, uma avaliação sobre toda a matéria do período, onde o acadêmico precisa necessariamente atingir um mínimo de 60 pontos. Mesmo que ele atinja uma nota superior a isso, a nota lançada no sistema será de no máximo 60, ou seja, se no exame especial ele tirou 72, de fato ele foi aprovado na matéria, porém a nota lançada no sistema será de apenas 60. Se ele tirar no exame especial uma nota menor do que 60, ele será reprovado na matéria e é então escolhido qual é a nota maior, a nota que ele tirou em todo o período ou a nota que ele tirou no exame especial, e essa é a nota que vai ser lançada no sistema, mesmo assim ele será reprovado. Antigamente o exame especial ele era feito para aumentar a nota, ou seja, uma pessoa que conseguiu passar durante todo o período, passou na matéria, foi aprovado, mas ficou com uma pontuação baixa, ele poderia realizar o exame especial para aumentar a sua pontuação. Porém, depois da resolução feita em 2018, não pode ser mais feito, então o exame especial é só para aqueles casos de conceito E, né, entre 40 a 59 pontos, que querem aumentar a nota no sentido de conseguir ser aprovado naquela matéria.
Outro conceito previsto nas normas gerais de graduação, no artigo 16, é o regime especial. Ele é ofertado, então, para aquele acadêmico que está temporariamente impossibilitado de comparecer presencialmente na faculdade. Ele vai ser aprovado ou não mediante a apresentação de documentos para o colegiado e a aprovação do colegiado para esse tipo de regime. Ele normalmente é aprovado para doenças crônicas ou prolongadas, deficiências que vão impedir do aluno de estar presencialmente na faculdade, sofrimento mental, gestação, guarda e companhia de filhos de menores de 4 anos, responsabilidade legal por cuidado de pessoas doentes ou com deficiência e outras situações análogas consideradas pertinentes, como eu falei, pelo colegiado. Então, há necessidade da aprovação do colegiado para esse tipo de caso. No final das normas gerais de graduação, no artigo 102, volta a se falar do regime especial. Então, fala que o regime acadêmico especial ele poderá prever percursos curriculares especificamente adaptados a cada um dos casos que a gente já falou. Ou seja, ele pode inclusive flexibilizar as regras de desligamento, que nós vamos falar um pouco mais para frente, bem como flexibilizar também o limite mínimo de créditos que são necessários para realizar a matrícula. Falando um pouco mais sobre esse desligamento, então, ele está previsto no artigo 87 e tem algumas regras. Basicamente, são 6 regras que é apresentado lá e nós vamos ler juntos sobre todas elas. A primeira, então, é que o acadêmico ele não pode ultrapassar 30% do tempo máximo de integralização sem concluir no mínimo 20% do total de créditos necessários. A segunda delas é ultrapassar 50% do tempo máximo de integralização, sem concluir 40% dos créditos totais. E terceiro é ultrapassar o tempo máximo de integralização que foi atribuído àquele curso. Outras regras, então, se o acadêmico atingir 3 períodos letivos em sequência ou não com o NSG menor do que 50, ele poderá ser desligado também. Não efetivar a matrícula dentro do prazo que é estipulado pelo colegiado, ou se for infrequente em mais de 50% dos créditos totais em que ele estiver matriculado naquele período. Então, todas essas 6 regras, elas são passíveis de desligamento do acadêmico dentro da UFMG. No artigo 88, a gente pode observar que nas normas gerais é feito então um parágrafo único que diz assim: em situações excepcionais, o tempo máximo de integralização atribuído ao estudante poderá ser acrescido de até 2 períodos letivos, mediante a apresentação de uma justificativa legal, né, ou documentos que forem aceitas pelo colegiado. Esse vídeo, então, vai ficando por aqui, para não ficar muita coisa. E na parte 2, a gente vai poder observar algumas coisas como o pedido de revisão de desligamento, trancamento total e parcial de disciplina. Gostaria de deixar claro também que todas essas informações que eu estou passando estão todas disponíveis no site da Prograde. Então, tem todo o documento lá completo, com todas as resoluções. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui também no canal. Além disso, pode se recorrer também ao site da Prograde, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos.